Marta, querida, que bom poder receber você aqui nessa nossa entrevista, nessa nossa pequena entrevista para a Colmeia. A Marta foi trabalhou aqui com uma parceira nossa, fez grupo de estudo. Você fez curso aqui também, não fez? Fiz curso, participei das jornadas, tudo, né? Adoro a Colmeia, sou fã. Que ótimo. E agora eu chamei você aqui, Marta, porque a primeira coisa eu quero que você se apresente para os nossos espectadores e depois eu conto por que eu chamei você aqui hoje. Vamos lá. Tá bom. Bom, meu nome é Marta Alves, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, trabalho com orientação profissional há mais de 15 anos. E aí eu trabalhava no formato presencial em São Paulo. Aí meu marido foi transferido para os Estados Unidos. Por conta da transferência dele, eu comecei a me preparar para atender no formato online. Então tem quase 4 anos que eu moro aqui em Princeton, é uma cidade universitária americana, uma cidade pequena que fica em New Jersey. E comecei a fazer os cursos de preparação, né, para trabalhar aqui na área de carreira e de college, né, de counseling na área de college, que é mais ou menos o que a gente faz no Brasil com a orientação profissional, só que para o sistema americano. E hoje eu atendo online alunos que têm interesse em estudar nas universidades americanas e eu ajudo nesse processo de candidatura, né? Como que faz, junto com a própria orientação profissional. Então, é um mix de você entender seus interesses, suas habilidades e qual seria o melhor curso, a melhor área, porque aqui é bastante diferente o processo, né? Aqui nos Estados Unidos. Esse é o meu trabalho. Então, foi justamente por essa sua expertise com as aplicações para o curso nos Estados Unidos e na Europa que eu chamei você para conversar aqui conosco. Existe uma demanda muito grande dos nossos alunos para a primeira escolha de estudar no exterior. E isso eu queria que você contasse para nós. A primeira pergunta que eu te faço é assim: o que é importante saber quando uma pessoa tem desejo ou quer se preparar para essa formação no exterior? Tá. Bom, uma coisa que é muito importante a pessoa saber é que o processo seletivo americano ele é completamente diferente do processo brasileiro para as universidades. Então, a pessoa tem que vir com uma mente mais aberta para esse processo. E, lógico que o processo brasileiro ele exige uma preparação, mas é mais voltado para uma determinada prova. Então, o que acontece no Brasil é que o jovem se prepara durante o ensino médio, especialmente no último ano, para o vestibular. Né? E, geralmente, ele faz vestibulares naquelas universidades próximas. Né? Então, no caso de São Paulo, vai fazer a FUVEST, Unifesp, etc. Alguns nem fazem, e o Enem. Mas são provas próprias, isso é uma prova de conhecimento acadêmico. Aqui nos Estados Unidos e na Europa também, de forma geral, é um processo, não é uma prova. São várias etapas que o jovem tem que passar para ele ser selecionado. Então, o que é importante saber? Que as notas do ensino médio do jovem, ela conta. Então, ele precisa ter uma nota razoável durante todo o ensino médio para ele poder concorrer. Então, eles pegam todo o seu currículo acadêmico, seu histórico escolar, convertem para um modelo de nota que se chama GPA. Então, esse é um dos pontos, é o histórico escolar. O outro, ele precisa traduzir os documentos dele para o inglês, né, o certificado de conclusão do ensino médio e o próprio histórico escolar. Ele precisa ter um mínimo de inglês, né? Então, tem que fazer um teste, isso todas as universidades pedem o teste de proficiência em inglês, então tem que fazer um determinado teste em algumas escolas. Os mais conhecidos são o TOEFL, tem o IELTS, e agora eles estão aceitando um teste muito legal, que é muito rápido, mais fácil, que é o Duolingo.
Então, o Duolingo tem um tempo de duração bem menor, é de 1 hora, e o TOEFL é de 4 horas, exige toda uma preparação. Além disso, tem o teste, mas esse vai depender muito de universidades, que é o SAT. O SAT seria o teste acadêmico, como se fosse o nosso vestibular, só que é inglês e matemática, são essas duas matérias. E, por conta da pandemia, o que começou a acontecer foi que muitas universidades começaram a deixar o SAT opcional. E agora eles estão voltando a questão de não ter mais tanta, né, não é mais uma pandemia, né, mas eles estão pensando em adotar eternamente, talvez não usar tanto o SAT, ser opcional do aluno, né? Acho que esses são essa é a parte mais importante. Um outro ponto que o jovem precisa ficar atento já no ensino médio são cartas de recomendação. Então, é preciso pedir 2 ou 3 cartas, dependendo da universidade, e aí você tem que pedir para algum professor da área, né, esse tipo de carta, e isso você já tem que ir preparando, né, com seus professores, esse pedido. E existe uma diferença entre o application para os Estados Unidos e para a Europa? Na verdade, não, eles são muito parecidos, depende, lógico. Esse é um ponto só importante também para as pessoas saberem. O application ele é feito para cada universidade. Então, diferentemente do Brasil, de repente você faz um Enem e aplica para todas as federais. Cada universidade tem o seu processo, cada processo envolve todas essas etapas que eu falei, e cada uma cobra uma taxa, que vai de 50 a 100 dólares para cada universidade. Então, você tem que reduzir o seu número de universidades para onde você vai aplicar. A Europa é igual. A diferença assim maior que eu acho que a Europa tem de vantagem é que muito brasileiro tem a segunda cidadania, né? Um passaporte europeu. Alguns são descendentes de portugueses, italianos, a gente tem mais essa facilidade, eu acho, né? Pelo Brasil ter sido uma colônia portuguesa. Então, eu acho que isso facilita, porque a sua mensalidade, digamos assim, ela cai muito quando você tem um passaporte europeu. E você pode escolher várias cidades europeias para você estudar. Independente do passaporte, as mensalidades europeias são muito mais reduzidas que as americanas. Isso também é um fato. Esse é o ponto. Qual é o custo de estudar fora e se existe bolsa? Então, nos Estados Unidos existem bolsas, mas para estudante internacional é muito mais restrito. Elas ficam muito restritas a esportes. Então, se a pessoa, e não precisa ser um atleta, isso é um ponto importante, mas se você tem alguma habilidade esportiva no soccer, né, que é o nosso futebol, ou em outros, tênis, natação, vôlei, tem várias, basquete, né, que é muito comum. Se você tem alguma habilidade, se você joga no time da escola, ou mesmo em times de clubes, você fazendo vídeos, e isso você mandar junto com o seu processo e pedir essa bolsa. Então, existe sim a bolsa do esporte, ela costuma ir, não é uma bolsa 100%, nenhuma bolsa aqui é 100%, tá? Só é 100% quando você atinge um nível acadêmico realmente absurdo, e aí é muito raro. Fora as universidades, existem algumas fundações brasileiras que têm bolsa. A Fulbright é uma fundação que tem bolsa. Tem uma outra fundação, eu não lembro agora o nome, eu posso depois até te mandar, Estela, mas é uma fundação para mulheres, para meninas, né? Que ela é uma fundação feminina e que apoia meninas que querem estudar fora, principalmente na área de tecnologia e ciências, que é uma área muito valorizada. Então, isso também é um ponto a saber, que, por exemplo, a área de business, de administração, é uma área mais concorrida, e a área de ciência, tecnologia, matemática é uma área que está aqui em defasagem. Então, precisa muito de jovens, eles têm pouca gente nessas áreas, eles valorizam essas áreas. Então, quem está nessa área é um bom
caminho. O custo, falando agora de bolsa, sem ser de bolsa, o custo é alto, né? Então vai ser uma média de você incluir tuition, que eles aqui cobram por ano, né? Ou por semestre, não existe dizer mensalidade, você não vai lá e paga todo mês a sua mensalidade, você tem um valor fechado por semestre, geralmente, pelo número de créditos que você faz. Então, quem vai determinar o número de créditos é o aluno, ele tem um número X que ele precisa, dependendo do curso, né? Ele tem que ter uma grade horária, e aí eles cobram por crédito. Então, em média, uma faculdade simples, uma faculdade comum, vai custar, em média, uns $30.000 por ano, incluindo aí, talvez, o tuition, que é essa mensalidade, mais as taxas, e morar no campus e alimentação, que isso tudo você também, no primeiro ano, é outro ponto importante, o primeiro ano, na Universidade Americana, é obrigatório você morar no campus. Depois você pode até dividir apartamento com colegas, procurar famílias que fazem isso, que sai mais em conta também. E já na Europa é muito mais em conta do que isso. Você consegue, por exemplo, um país muito legal que as pessoas precisam saber é a Holanda. A Holanda tem universidades maravilhosas, inclusive uma das melhores universidades, que está entre as top 100, em uma área muito legal que está em evidência, que essa área mais inovativa e criativa, é uma junção de matemática com inovação, inteligência artificial com criatividade, que está muito, né, os jovens têm vindo procurar muito essa junção de áreas. Essa é uma universidade muito legal, que o custo é muito, muito bom, assim, é muito barato, às vezes até mais em conta do que uma universidade brasileira. Fala de novo o nome dessa universidade na Holanda. Eu não lembro agora o nome, é em Amsterdã, não lembro o nome, ela tem um nome, não é a Universidade de Amsterdã, mas eu esqueci agora o nome da universidade, uma universidade específica que está entre as 100 melhores. Eu tenho no meu computador, mas o meu computador eu tive um probleminha com ele hoje, então eu posso também te mandar, e depois, se você quiser anexar, depois, né? Você manda e eu compartilho com... E vale muito a pena. Essa é uma universidade que eu sugiro. Tem as universidades portuguesas, que aceitam o Enem, né? E que também é uma grande opção para quem quer estudar fora, Coimbra, entre outras, né? E com relação à escolha, estudar fora reduz a tua possibilidade de escolha? Existe possibilidade de estudar qualquer uma das Sim, áreas olha, que as pessoas quiserem? não, na verdade, reduz algumas opções, sim, porque, por exemplo, todas as áreas médicas, eu acho complicado para o brasileiro pelo seguinte: você tem que tomar uma decisão de, se eu optar por estudar medicina nos Estados Unidos, muito provavelmente eu tenho que morar nos Estados Unidos. Não é uma universidade que depois você consegue voltar para o Brasil, até porque o próprio sistema brasileiro de você fazer essa equivalência do diploma para a medicina é muito complexo. E são matérias totalmente diferentes. Então, se você fizer a faculdade de medicina aqui, muito provavelmente você tem que trabalhar aqui como médico, porque depois, para trabalhar no Brasil, é muito complexo. Essa é uma área que é complicada, e todo o processo é diferente. Você não vai direto para a universidade, você tem um curso anterior que chama Pre-Med. Você tem que fazer primeiro como um pré-requisito, para depois você cursar a faculdade de medicina, que é muito legal isso, porque te prepara, o jovem consegue ver na prática se ele realmente leva jeito para aquilo, né? Se é aquilo mesmo que ele tem interesse. Tirando as áreas médicas, direito é uma profissão também que eu não sugiro que faça, porque a legislação é completamente diferente e o sistema educacional também. Ou seja, você tem que fazer, quando você faz a faculdade, isso não te habilita a ser advogado aqui. Você faz uma faculdade, depois você obrigatoriamente tem que fazer um mestrado, né, uma especialização, depois fazer o que seria a nossa OAB, né, que é o bar, para você poder ser advogado e realmente ser advogado. E aqui,
E aí, para você ser advogado no Brasil com esse diploma é muito complexo, porque o sistema de legislação é diferente. No direito, a gente estuda no Brasil os códigos, de uma forma geral, e aqui não se estuda código e lei, porque aqui se estuda caso, eles chamam de common law. Então, você vai baseado nos casos. Até nos filmes aparece muito, né? No filme que tem tribunal, aparece sempre aquela coisa assim, o estado de Nova York contra fulano, né? E eles falam sobre casos, são como se fosse a nossa jurisprudência brasileira. Então, é muito diferente o sistema. E se o jovem não quer, não pensa em ficar aqui, ou seja, se ele quer voltar para o Brasil, então é melhor fazer direito no Brasil e vir fazer uma especialização aqui. Essas são áreas de baixo. E as artes? As artes, eu diria o contrário. Se você quer fazer artes, vem para cá. É o lugar. Criatividade, inovação. As áreas de negócios são excelentes, economia, administração, são muito boas. E a parte que eu acho mais interessante da faculdade aqui é você poder fazer essa junção de matérias durante o seu curso. Então, diferentemente do Brasil, e isso realmente eu acho que a melhor parte da Universidade Americana é você ter flexibilidade na grade curricular. Ou seja, no Brasil, a grande maioria das universidades, você vai fazer administração, você tem lá as matérias, no máximo você tem algumas eletivas, mas você tem aquelas matérias que você é obrigado a cursar. E já aqui é o contrário, você entra numa coisa que se chama grande área, que é o major. Essa grande área, por exemplo, pode ser a área de business, e dentro de business tem uma infinidade de formações que você vai fazendo ao longo da faculdade, conforme os seus interesses. Você vai cursando e vai montando aquilo que te interessa mais na prática. Então, o primeiro ano tem matérias muito comuns, né? Matemática, enfim, e aí depois, em seguida, você começa a ir escolhendo. Aí você pode colocar marketing, você pode colocar management, que é o gerenciamento em si, você pode ir mais para uma área financeira, e tudo isso acaba te propiciando você, às vezes, fazer 2 graduações em uma, você pode sair com 2 diplomas, ou você pode sair com um diploma e uma especialização em uma área, que é o major and minor, só porque você mexeu na sua grade curricular. E o melhor de tudo, isso é feito com um conselheiro. A faculdade, todas as faculdades, têm alguém que vai te ajudar a pensar nessas matérias, a te dar sugestão e aí você montar esse seu currículo. Então, realmente é muito rico, né? E esse certificado no exterior, certificado nos Estados Unidos, nessas áreas de business, artes, tecnologia, tem validade no Brasil? Tem, porque nessas áreas você não precisa necessariamente de uma comprovação, digamos assim, a não ser o próprio diploma. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é, na psicologia, que é uma das áreas também complicadas para você exercer, você precisa ter o CRP, certo? No Brasil. Mas um administrador, ele tira o CRA se ele quiser. Ele não precisa do CRA para ele ser administrador. Então, ele, muito pelo contrário, o diploma dele, sendo fora do país, dá até esse conhecimento maior, né? Traz um peso para o mercado de trabalho, para admissão, né? Num processo seletivo de empresa, porque ele tem um currículo fora, né? E ter um currículo internacional não está só relacionado ao acadêmico, está relacionado a toda a cultura, né? A toda o autoconhecimento que você obtém por você aprender a se virar, por você aprender a lidar com outras culturas, ou é um formato completamente diferente de estudo, não é só no vestibular, digamos assim, mas é na sala de aula. As aulas são completamente diferentes, como elas são ministradas, mas, enfim, você tem o estudo aqui é muito diferenciado, porque você vai para a aula, você tem que ir preparado. O brasileiro não está muito acostumado com isso, né? Você tem que estudar para assistir aula, porque a aula não é passar estudo, a aula é uma discussão sempre. Então, você está na graduação para isso, né? Para você desenvolver um profissional.
Então, o diploma ele não precisa ser validado no Brasil para determinadas áreas. Você até pode fazer isso, mas não tem necessidade de fazer para você trabalhar. Seja na área de tecnologia, na área de ciências, nada disso. A não ser que você vá mais para uma área acadêmica, né? E aí, na área acadêmica, você pode pedir equivalência de currículo, né? E aí talvez demore um pouquinho, porque você tem que fazer esse. Mas aqui também, quando você vem já formado e vai fazer um mestrado, por exemplo, você precisa fazer essa equivalência para o sistema americano, mas demora em 3 meses você já está com a documentação pronta, né? Não é algo demorado. Outra questão que eu queria saber de você, muitas vezes eu ouço assim, eu vou estudar fora, porque qualquer diploma do exterior é melhor do que um diploma brasileiro. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não concordo. Eu acho que não existe algo de dizer assim, isto é melhor ou isto é pior. Assim como eu também não acho que dizer assim, nossa, essa faculdade é muito melhor do que a outra. Eu acho que vai depender dos seus interesses e vai depender principalmente do que você vai estudar, né? Que tem faculdades que as pessoas, no primeiro momento, aí no Brasil, pode falar assim, nossa, essa faculdade não é uma faculdade muito valorizada, digamos assim, não está entre as top brasileiras ou do Estado. Mas, às vezes, num determinado curso que você faça, ela é a melhor. Então, acho que depende muito do que você pretende fazer com esse diploma. Lembrando que a faculdade é um lugar para você aprender a ser um profissional um dia. Então, você não pode se limitar ao estudo, né? Não ficar pensando assim, olha, eu vou agora fazer a faculdade, que eu acho que isso é muito limitante. Esse é um caminho para eu amanhã me tornar um profissional. Então, a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é que profissional eu quero ser, né? Aonde eu quero trabalhar, com o que eu quero trabalhar, né? Fazer esse vínculo do trabalho com a universidade, que eu acho que isso muita gente não faz, né? Quando vem pensando na universidade, só pensa no estudo, eu vou gostar ou não dessa matéria, ou essa faculdade é boa ou não, e esquece esse ponto principal. Mas ela é boa ou não para quê? Então, eu acho que, lógico, estudar fora, ela te traz isso que eu falei da cultura, né? Esse conhecimento de vida, de si mesmo, cultural, diversidades, sem falar no acadêmico, eu acho fantástico, independente de qualquer coisa. Mas isso não necessariamente você também precisa vir fazer faculdade, você pode fazer um intercâmbio num curso técnico, se quiser, que, aliás, é uma outra sugestão bacana que eu gostaria de dar. Existem faculdades aqui que são chamadas de community college. As community colleges são de 2 anos, é como se fosse o nosso tecnológico, a graduação tecnológica, que é muito mais prática e é muito mais barata, porque elas são faculdades já voltadas para um público que tem menor acessibilidade, digamos, econômica. Então, são as community colleges, todos os estados têm, são maravilhosas, são enormes, você tem toda essa vivência e você pode pegar o seu certificado de 2 anos e depois, com esse certificado, você pode decidir se você vai fazer uma transferência para uma faculdade de 4 anos ou se esse certificado é suficiente para você voltar para o Brasil. Então, acho bem, esse é um ponto bem legal para quem pensa nessa parte financeira também, né? É uma sugestão. Então, eu acho que depende, né? Depende dos interesses. Marta, e agora nós estamos super adiantados na hora. Tem uma pergunta que eu acho fundamental também. Muita gente vai estudar fora contando com a possibilidade de migrar, de morar no exterior e trabalhar no exterior e dar uma guinada na vida. Em que medida isso é realidade? Em que medida isso é mito? Então, depende do país, né? Por exemplo, o Canadá é um país que você consegue fazer isso, porque o Canadá, inclusive, precisa de gente, né? É um país desabitado, digamos assim, por ser muito frio também em algumas regiões, mas o Canadá tem essa possibilidade. Você se forma e você consegue trabalhar por um bom período. A Europa, né? Você consegue também fazer isso na Europa, mas nos Estados Unidos você não consegue. Os Estados Unidos, você consegue o visto de estudante
e ele é determinado por aquele período da universidade. Então, o que acontece é que quando você passa no processo, você recebe uma carta, né? Essa carta dizendo que você foi aprovado. Com essa carta, você vai dar entrada no seu visto de estudante no consulado americano. Nessa hora, o consulado já sabe, ele pega os 4 anos contados, iniciando em agosto, que é quando inicia o período letivo, e termina em maio. E pode olhar, o seu visto vai ser de 4 anos, começando em agosto e terminando 20 de maio no máximo. Então, que é quando termina aqui o college, né? Para você continuar aqui, você teria que arrumar estágio, emprego, e para isso você precisa que eles sejam seu sponsor, você precisa que essas pessoas ou empresas que elas patrocinem você, patrocinem o seu visto. E um visto de permanência, ele é caro. Exatamente, ele é muito caro, então tem que valer muito a pena para fazer isso. E o que você consegue é uma extensão de um visto chamado OPT, que é para você fazer um estágio, por exemplo, ou trabalhar numa área técnica, mas você tem que estar na sua área para conseguir esse visto, e ele te dá uma extensão de 1 ano. Os Estados Unidos, com relação a visto, é mais complicado, mas Canadá e Europa, você consegue ficar muito mais. Até mesmo quem tem passaporte, né, europeu, com certeza fica mais tranquilo. Tá bom, querida. Um prazer falar com você. E igualmente. essa conversa poderia se estender muito mais tempo. Mas eu te chamo para uma outra conversa com a gente. Obrigada, Estela. Muito obrigada pela oportunidade. Marta. Beijo. Tchau.